Nosso Deus, nós estamos aqui para dar essa entrevista, não para nossa glória, louvor, mas para que a posteridade possa basear-se nos exemplos que vamos relatar sobre nossas experiências ligadas ao campo das seitas e que possam ombrear conosco futuramente nesse trabalho de combater pela fé uma vez dada aos santos. Abençoa-nos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui em Santos e para nós é de subida honra e alegria fazermos esta entrevista com nada mais, nada menos, um dos maiores apologistas do Brasil, pastor Natanael Rinaldi. Entre outras coisas, ele é um dos autores da Bíblia de Estudos de Apologética, a Bíblia de Estudo Apologética editada pelo ICP. É uma das pessoas mais notórias no campo de estudos, de apologética, de heresiologia, um ganhador de almas nesse campo. E para nós, pastor, não há palavras para descrever esse momento em que vamos conversar com o senhor um pouquinho e vamos gravar pela primeira vez o seu depoimento sobre a sua história como apologista. A primeira pergunta é aquela básica. O que o levou a se tornar esse apologista de tão relevância e expressão para o Brasil? Antes de responder diretamente a sua pergunta, eu quero dizer que a minha vida até então, a partir de quando eu me tornei envolvido com apologia, é que eu tinha uma vida comum de um crente jovem, cooperando na igreja. Como se dizia na ocasião, a minha cooperação se limitava apenas à música, tocava bandolim, depois passei a tocar pistão, e de vez em quando o pastor da igreja me chamava ao púlpito para dar uma palestra, uma palavra. Eu me sentia muito acanhado, não tinha esse costume, e pedi ao pastor realmente que me evitasse chamar, porque eu já tinha minha ocupação dentro da igreja. Mais ou menos uns 15 anos fiquei nessa colocação, apenas cooperando no campo da música. Mas um dia aconteceu algo que mudou radicalmente a minha vida no campo religioso. Eu recebi visitas em casa de pessoas desconhecidas que se apresentaram como adventistas do sétimo dia. E me fizeram um desafio, dizendo que membros da nossa igreja, Assembleia de Deus, em determinada região aqui da Baixada Santista, haviam concordado com a direção dos obreiros adventistas para ter uma reunião na casa de um deles, e que agora estavam me convidando para ir. Ora, eu como dirigente, responsável por estes irmãos, me senti em profunda agonia. Por quê? Eu pensava, se eu fosse despreparado, eu sairia de lá derrotado, e era isso que eles queriam, me ridicularizar na frente dos irmãos para poder se apossar daquelas pessoas. Porque a característica dos adventistas é essa, proselitismo. Vou repetir, a característica dos adventistas, o progresso que fazem é junto às igrejas evangélicas. E, de preferência, é o ponto sobre a guarda do sábado. Até então, eu não tinha o mínimo conhecimento, porque, embora estivesse na igreja, nenhum pastor, qualquer tempo, fez alguma observação sobre esse problema. E eu pensei, e se eu não for? Melhor para eles ainda, que terão tanto campo de oportunidade para poder se comunicarem com os nossos membros. Isso foi uma aflição, uma agonia muito grande, me senti muito triste pelo meu despreparo. Mas eu tomei a sério. Adquiri um livro com o título Sabatismo à Luz da Palavra de Deus, que até hoje eu considero um dos melhores livros no campo de defesa da fé contra o adventismo.
praticamente memorizei o livro. De modo que quando os adventistas levantavam problemas sobre a guarda do sábado, a divisão da lei em duas leis, que uma era moral, outra era cerimonial e abolida, tudo limitado ao problema do sábado. Nunca ouvi um adventista abordar a respeito da sua profetisa. Nunca vi também algum deles falar sobre o problema do juízo investigativo e do santuário celestial. Só exclusivamente nesse problema do sábado. Então, tive que aceitar o debate. Partindo dali, comecei a aceitar debates com os adventistas e daí, então, para frente, me envolvi com outros assuntos de seitas e hoje estou praticamente envolvido só nesse campo. Quer dizer, nós temos o maior apologista do Brasil graças aos adventistas? Sem dúvida, tenho que reconhecer, porque até então não havia esse problema, pelo menos eu não conhecia, não sabia que existia isso dessa forma de um ataque pessoal, vir à nossa casa e desafiar para um debate. Quer dizer, se não fosse essa problemática que ocorreu naquele momento, talvez o senhor não teria absolutamente estudado tanto sobre isso. Eu diria, eu seria um cristão, como temos muitos cristãos obreiros até, mas praticamente desconhecedores de qualquer assunto ligado à apologia da fé cristã. Pregam, estão certos em pregar a pessoa de Cristo, a obra da cruz, que é fundamental, a ressurreição de Cristo, mas não sabem fazer a defesa da fé e não querem saber. Inclusive, Ellen White, né, pastor, no livro Compositor Evangelista, ela manda que os obreiros adventistas se aproximem dos cristãos, inclusive dos pastores, para comunicar a mensagem adventista. Para serem salvos, diz ela. Para eles, os pastores são pessoas perdidas que precisam de salvação. Que eles estão lutando como nós lutamos para ganhar uma alma para Cristo, que é uma pessoa que vive longe de Deus, nos seus vícios, nas suas convicções, às vezes idólatras, porque o Brasil é um país tradicionalmente católico, desde o berço se envolvem com isso e vivem toda a vida nessa condição. Da mesma maneira que nós nos esforçamos para ganhar uma pessoa que não tem nenhuma convicção religiosa, porque o catolicismo do Brasil é mais tradicional do que realmente uma convicção católica doutrinária. E eles vivem nesse campo de ataque às igrejas evangélicas, e os nossos obreiros mais responsáveis do que eu, na ocasião, nunca me advertiram, nunca me deram qualquer orientação nesse campo. Nenhum preparo, né? Nenhum preparo, absolutamente. Então, segunda pergunta, pastor Natanael Rinaldi, diz o seguinte: o senhor acha que a apologia é também necessária nos dias atuais? De acordo com o que nós estamos vivendo, o que o senhor acha da importância da apologia? Olha, eu penso que não houve uma época tão necessária de haver esse estudo e essa prática da apologia como atualmente no tempo que estamos vivendo. Afinal de contas, Jesus falou da apostasia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Temos o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nós não estamos vivendo caracteristicamente numa situação dessas? Melhor, quer dizer, não digo melhor, mas pior o avanço das seitas, dado que a nossa posição não é uma posição que estamos vivendo, mas que deveria ser melhor nesse campo da apologia. Então o senhor acha que a apologia no Brasil sem dúvida, é muito necessária? Eu tenho mais ou menos 1983 que eu me envolvi com o ICP, quando vieram os missionários dos Estados Unidos, e eu vejo o crescimento assustador das seitas aqui no Brasil e vejo que é uma necessidade muito maior do que atualmente ainda temos. Programa de rádio, por exemplo, que faz apologia, quantos o senhor conhece? Por exemplo, eu vou dizer assim por alto, nós temos aqui na cidade de Santos pelo menos umas 50 emissoras FM sustentadas de programações
de 24 horas evangélicas. Pergunto para você, existe alguma que exerça meia hora, uma hora de comunicação, avisando, prevenindo os crentes sobre erros que existem nas seitas? Não. A única que está nessa atividade é a nossa. Nós usamos 3 rádios, quer dizer, três programas de rádios diários falando sobre o assunto. Apologética. Quer dizer, tantas emissoras de televisão na mão de evangélico, tantas rádios na mão de evangélico, e muito pouco se fala sobre a importância da defesa da fé. Muito pouco, muito. Eu fico alarmado, triste com esse ambiente que nós vemos nas igrejas. Imagine, eu moro aqui em Santos, desculpe a imodéstia, mas estou envolvido nesse campo de seitas. Você não recebe um convite para qualquer igreja de Santos dar uma palestra que venha alertar os nossos irmãos sobre o problema de seitas. Não encontra. É verdade, isso acontece, a gente, na terra da gente, a gente é pouco chamado. Eu dou mais palestra aqui em São Paulo do que na minha cidade. É lamentável. Jesus falou, né? O profeta, às vezes, na sua própria terra não tem a devida honra. Pastor, a terceira pergunta que eu quero colocar para o senhor fale-nos da importância do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, para a apologética nacional, para a apologética no Brasil. Eu digo que o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, é que iniciou propriamente esse trabalho de combate às seitas. Até então, nunca soube de um instituto, de uma organização ligada ou envolvida com esse campo. Vieram os líderes do ICP nos Estados Unidos, numa ocasião em que todos os seminários da cidade de São Paulo e de outras localidades se congregaram, se reuniram para receber a visita desses missionários, e durante um período aí de uma semana, eles ministraram palestras sobre seitas, trouxeram ex-integrantes de seitas que também deram palestras contando suas experiências e procurando alertar a juventude que estava participando de seminários, futuros pastores, para que tivessem esse cuidado, nesse particular, de se prevenir contra as seitas. Então o ICP dos Estados Unidos veio para o Brasil, dar seminários sobre seitas. Dar seminário. Dali, então, os pastores alertados, porque criou-se aqui um escritório do ICP, formado, eu trabalhava nesse escritório como secretário, como palestrante, e o líder que ficou como diretor-presidente. Era uma sala modesta, mas no centro de São Paulo. Passamos a ser visitados por crentes de várias igrejas que, alertados pelas palestras que tinham vindo, vinham buscar material em português que eles trouxeram de lá, já traduzido. E ali começou, então, o conhecimento desse instituto e passou a atender todo o Brasil. Mas tudo começou com o ICP. Isso é uma gratidão que eu menciono, porque, na verdade, foi assim que se deu. O senhor foi presidente do ICP, né? Fui presidente do ICP. Por quanto tempo? Eu não tenho muita noção disso, mas talvez uns 4 anos, né? ICP. Mas com apologética, o senhor já está trabalhando há quantos anos? 30 anos? Faz muitos anos. Deve ter uns 30, 40, uns 40 ou 50 anos que eu estou trabalhando. 40 ou 50 anos. Desde aquele tempo que eu era jovem, ainda solteiro, que eu me envolvi. Dali eu não parei mais. Sempre estudos e aceitando debates e indo à casa dos crentes orientar os nossos irmãos contra o perigo das seitas. Bom, hoje o pastor Nathanael Rinaldi faz parte também, como nosso consultor, do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, do CACP. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, para quem está nos assistindo, como é que o senhor vê o trabalho do CACP hoje? Atualmente, eu vejo que o CACP é o órgão mais capacitado para atender a exigência nosso trabalho de batalhar pela fé que uma vez tem sido dado aos santos. Até penso que você está mais capacitado do que eu de mencionar a atividade de vocês,
Mas através das consultas que faço na internet, posso observar que vocês estão atendendo, não digo plenamente, mas atendendo de modo satisfatório o problema que nós brasileiros enfrentamos em todo o Brasil, porque vocês se correspondem com pessoas de todo o Brasil. E através do seu site, lá encontra-se o material disponível para as pessoas se prepararem para essa defesa da fé. Que bom, pastor. E na oportunidade eu dou até parabéns para vocês que estão lá na liderança. Obrigado, mas a gente só existe, o Centro Apologético Cristão de Pesquisa só existe porque o senhor começou o trabalho no Brasil, o senhor é o nosso paradigma. E eu me lembro quando vocês, pela primeira vez, foram ao ICP em São Paulo, passaram dias lá, tomando informações para abrir esse escritório que vocês têm agora. Foi em 98, nós fomos até, vocês estavam ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Foi em 1998, nós estivemos ali, conversamos com o senhor. Então, dali para frente, o CACP começou a produzir material e pôr na internet. Exato. Aliás, o senhor sabe que a maior parte do material que nós temos lá no site, boa parte é do seu acervo pessoal. Nós temos 2.600 artigos no site do CACP. Estamos chegando a 3.000 artigos. E diga uma coisa, só para saber, vocês recebem mensalmente contato de várias partes do Brasil? Qual é o número? O acesso nós temos hoje, o CACP tem hoje em torno de 5 milhões de acessos por mês. É coisa de 100, 200, 300 mil acessos por dia. Misericórdia, graças a Deus. É daí que eu digo que vocês estão no ápice, quer dizer, estão sendo o maior centro de divulgação de assuntos ligados às seitas no Brasil. Mas porque o senhor plantou. Um planta, outro colhe. Agora, a outra pergunta. Se não tivermos cuidado, pastor Natanael, qual o mal que as seitas podem fazer à igreja cristã brasileira? Se nós descuidarmos com as seitas, qual a mazela que isso pode causar para a igreja brasileira? Ora, é quase que incalculável o mal que pode acontecer. Já vejo um problema muito sério na indiferença dos pastores mais responsáveis por grandes denominações. Por exemplo, nós temos a CPAD, que ministra anualmente escolas bíblicas de aperfeiçoamento dos professores da escola dominical. Você vê as matérias que eles ministram, muito boas, mas você não encontra um palestrante que aborde o tema das seitas. Parece até que nós estamos vivendo num paraíso onde não existe esse problema. Quando nós vemos a divulgação, o incentivo a esses movimentos ligados às seitas. Agora, quando é que você poderia admitir que o reverendo Moon, com as suas esquisitices de casamentos realizados por ele, pudesse ter penetração no Brasil? Pois é. E está acontecendo isso. O Senhor do segundo advento e os pastores estão envolvidos com esse homem, como se ele fosse um obreiro correto à luz da Bíblia Sagrada, quando está pregando um outro evangelho e um outro Cristo. Verdade, ele é o próprio, né? Então, é um absurdo. É um absurdo que eu não consigo entender. Pastor Natanael, aproveitando o que está acontecendo no Brasil, fala um pouquinho sobre esse DVD que está correndo aí pelo Brasil afora, da congregação falando das demais igrejas. Vamos aproveitar o ensejo. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz uma visita recentemente a uma senhora que não é membro da nossa igreja, mas é uma pessoa ligada à Assembleia de Deus, e na visita ela me surpreendeu com um DVD elaborado pela liderança da congregação cristã no Brasil, no sentido de enxovalhar os líderes brasileiros, todos citando pessoas que dizem que estão envolvidas com a maçonaria, e que desclassificando essas igrejas como comprometidas, se realmente for o caso, está correto, quer dizer, não deve haver esse comprometimento, mas, paralelamente, escrever a palavra, por exemplo, o título da Assembleia de Deus, com letra minúscula a palavra Deus,
achincalhando uma igreja tradicional que é a maior igreja evangélica do Brasil. Que tenha discordância doutrinária, concordo plenamente. Temos discordância, vamos apontar as discordâncias, mas não chegar ao ponto de redigir um título no DVD dessa forma. Aí, em seguida, a ministração de estudos sobre o dízimo, contra o dízimo, que é um assunto predileto deles, para poder dizer que os pastores são mercenários, que na igreja deles não tem pastor, que o único pastor é Jesus Cristo, e que o dízimo é apenas para sustentar a vida desses pastores, quando isso não é uma realidade. Claro que não. Isso é uma acusação leviana que eles fazem contra as Assembleias de Deus e outras igrejas evangélicas. Agora perguntamos, não é digno o obreiro do seu salário? Não está escrito em 1 Timóteo 5:18, o apóstolo Paulo dizendo, digno o obreiro do seu salário? Paulo não dizia em 2 Coríntios 11:8, outras igrejas despojei eu, recebendo delas salário? O que é salário? É pagamento por um trabalho efetuado. Se na igreja de Corinto não contribuíam com ele, ele recebia auxílio de outras igrejas ligadas à Macedônia, às igrejas de Filipos e outras igrejas de fora. Mas ele escreve o capítulo 9 de 1 Coríntios falando de Pedro, de Barnabé, que tinham o direito de levar suas esposas, e ele por fim conclui que aquele que vive do Evangelho, que pregue, que ganhe do Evangelho, isto é, ele dá seu trabalho, suas horas, que também possa receber salário para a sua sobrevivência. Engraçado a congregação cristã, alguém da congregação produzir esse tipo de material, né? Aproveitando aí o ensejo que o senhor citou aí justamente sobre a questão de manutenção dos obreiros, o que o senhor acha, qual é a sua opinião sobre a igreja evangélica brasileira e o investimento que é feito em apologética? O senhor acha que a igreja evangélica brasileira, ela faz investimentos adequados na apologética? Absolutamente nenhum. Estou sendo muito incisivo. Nenhum. Nenhum. Por exemplo, nós convivemos no ICP fazendo visitas, viagens por todo esse Brasil, do norte ao sul. O senhor fez esse trabalho já? Fiz esse trabalho, íamos de carro, cheios de material de propaganda contra as seitas. Éramos recebidos muito bem pelos pastores, mas os membros da igreja não tinham participação nenhuma. Quer dizer, não me interessa o assunto. Agora, se fosse um cantor de nome no Brasil, nem precisava propaganda, porque aquilo se transmitia de um para os outros. Quer dizer, não há interesse de se preparar, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o povo brasileiro, principalmente os líderes de grandes igrejas, não estão ligando para o assunto, não contribui nada, praticamente nada, para institutos como o de vocês e outros institutos que existem para isso. E, como se diz, tem que sobreviver dentro das condições possíveis, fazendo mais do que é possível ainda. É lamentável que nós temos tão poucos apologistas hoje, tempo integral, fazendo a obra de apologética. Exatamente. E da maneira como existem pastores, 3, 4, 5, às vezes pastores numa igreja grande, que um deles fosse aperfeiçoado, conhecendo as seitas para se tornar aquele defensor da igreja, não só ministrando estudos para a própria igreja, mas atendendo os casos urgentes de crentes que estão recebendo visitas em suas casas e estão aprendendo diferentemente, e não existe uma pessoa adequada que se dedique para isso. Ainda hoje conversava com alguns pastores da Igreja Batista que a porta de entrada, a porta da frente da igreja é muito grande, tem recebido muitas pessoas, mas a porta dos fundos também está muito aberta. Está saindo muita gente e o mais triste, muita gente saindo para
se tornar membro de seita. Testemunha de Jeová, Adventista, Mórmon, Espírita. A gente tem que ouvir depoimentos de pessoas que estão hoje se entregando ao movimento sectário. E é exatamente, eu tenho lembrança do texto de Ageu, capítulo 1, quando ele diz assim que semeamos muito, mas semeamos em saco furado. Quer dizer, entra por um lado, pregamos o evangelho, somos evangelistas, pregamos pela rádio, fazemos convites, pessoas vêm, entregam-se a Jesus, batizam-se nas águas. E depois? São presas fáceis das seitas, que nós estamos trabalhando em saco furado. Ajuntamos pessoas, mas elas não são alertadas para o problema que vão enfrentar nas suas próprias casas. As testemunhas de Jeová batendo de porta em porta, adventista através de programas de rádio, de televisão. E qual é o resultado disso? Nós estamos perdendo elementos da igreja. E estamos indiferentes, não estou ligando para o assunto. É lastimável, né, pastor? Olha, então, eu fico preocupadíssimo. Eu penso, eu sou pastor de uma igreja pequena, vejo o trabalho que eu tenho de orientação. Agora eu penso, um pastor de igreja grande, um campo, que tem 10, 20, 50, 60 congregações. Onde está um obreiro habilitado para poder visitar periodicamente essas congregações e ministrar para esses crentes que estão aí de longe, sem saber exatamente como se defender? Lastimável. Bom, diante desse quadro, na sua opinião, o que falta então para que a igreja evangélica possa combater eficientemente as seitas e a heresia? É organizar-se, como eu tenho dito, digamos, até custear o estudo de elementos da igreja, jovens da igreja, pastores, para fazerem cursos periódicos nesse campo, se atualizarem, comprarem livros, estudarem a Bíblia, por exemplo, a Bíblia apologética. É uma Bíblia fundamental hoje para cada obreiro poder ter conhecimento como sair, como explicar certas passagens que são difíceis de serem explicadas e que são usadas pelos opositores. É uma Bíblia muito boa, realmente. Muito boa. E nesse particular, então, eu digo que os pastores mais responsáveis possam olhar para esse lado. Está feito o apelo. Espero que alguns assistam essa nossa reportagem e realmente possa encarar isso com mais seriedade. E quero dizer mais, eu não sou um obreiro de púlpito, que eu só estou ali restrito a cumprimentar os irmãos que frequentam a igreja, na saída da igreja. Eu vou aos lares, eu tomo conhecimento de situações difíceis e vou visitar, como este caso agora que contamos a respeito desse DVD. Se eu não fosse à casa dessa irmã, eu não tomaria conhecimento do problema. E agora eu pergunto, já onde chegaram com esse DVD? Deve estar espalhado por todo o Brasil. Com certeza. E qual é o aviso que nós recebemos dos púlpitos? Nenhum. Nenhum. Lastimável, né, pastor? O que o senhor pensa, vamos mudar assim, dentro do mesmo assunto, né? O que o senhor pensa das atuais catástrofes? Nós estamos vendo um momento aí, né? Aconteceu agora há pouco tempo atrás, um tsunami, algumas catástrofes, alguns meses atrás aí, abalaram o mundo. O senhor acha o quê? Que isso tudo é sinal da volta de Cristo? O senhor acha que... como o senhor vê esses sinais acontecendo atualmente? Bom, isso tudo está profetizado no capítulo 24 de Mateus. Esses acontecimentos catastróficos climáticos. Agora, o que nós observamos é que essa frequência com que estão se repetindo estes acontecimentos, que para nós, por exemplo, eu vim saber quando que existia essa palavra tsunami. Tsunami. É palavra japonesa? Japonesa. Muito bem. A questão de... Aí, quando se deu esse problema da Tailândia, quando 200 e tantos mil pessoas foram mortas naquele maremoto. Uma palavra desconhecida, hoje está na boca de todo mundo, porque já temos um segundo aí,
no Japão, e há previsões de outros mais. Aqui no Brasil, as enchentes, da forma como ultimamente está se dando, em estados do Nordeste, estados do Sul, até o centro, como São Paulo, isso tudo é um aviso de Deus. É um aviso de Deus que objetiva não em marcar datas, mas em prevenir que nós estamos na iminência de acontecimentos bíblicos, proféticos, que não podemos, ainda repito, marcar data, mas que são evidências da próxima vinda de Jesus. E por outro lado, eu vejo que quando o povo se afasta de Deus, como se diz, não quer saber do conhecimento de Deus, e há uma atividade hoje ateísta que está chamando a atenção de todo mundo, mesmo agora nos Estados Unidos, durante a comemoração do Dia da Independência, aviões com faixas declarando a sua posição contra a existência de Deus, declarações ateístas. Ora, isso aí é provocativo. Quer dizer, está acontecendo o que disse Paulo, estão zombando de Deus. Agora, quando a pessoa começa a desafiar a Deus, zombar de Deus, só pode acontecer o mal, como aconteceu nos Estados Unidos, aquela catástrofe dos prédios que foram derrubados por intervenção das guerras santas do islamismo. Nunca se podia imaginar um acontecimento daquele. Então Deus está permitindo para ver se o homem acorda para o seu compromisso diante dele. Romanos capítulo 1 também aponta isso, não se importando de crer em Deus, de fazer a sua vontade. Deus nos entregou as paixões infames. Então nós vemos aí essa legalização de dois gays, duas pessoas do mesmo sexo, reconhecidas pelo próprio governo, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vemos marchas de apoio à maconha, mas onde se viu isso? Eles querem até que... Essa marcha dos gays é uma afronta a Deus, é uma afronta. O que essas marchas provocam, o incentivo na vida de jovens e outras pessoas que vão lá na Avenida em São Paulo com 4 milhões de pessoas, a maior festa gay do mundo. Nós somos o patrocinador disso tudo. A pergunta que eu fiz para o senhor é justamente por causa disso. Quer dizer, são eventos cataclísmicos, são eventos heresiológicos, quer dizer, tanta heresia, tanta seitas, e também está acontecendo essa questão que o senhor acabou de citar, os eventos ateísticos, imorais, indecentes. Parece que uma anarquia espiritual, moral, ética, climática está acontecendo no mundo hoje. Como a Bíblia descreve que aconteceria? Então, ora, diante de uma situação dessa, o que nós podemos esperar? Diz o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3:1, sabe que nos últimos tempos virão tempos difíceis. Então começa a descrever o caráter das pessoas. A mortandade que está ocorrendo no Brasil, matando-se por coisa de somenos importância, é uma coisa fora do normal. É uma calamidade social mesmo. E tudo isso, evidências da volta do Senhor Jesus. Para terminar a entrevista, pastor, vamos voltar para o Adventismo. O que teria então levado o senhor a se especializar em Adventismo? Foi aquele primeiro debate? Foi aquele primeiro debate que me motivou. E como você sabe, os adventistas estão ativos aí, através da internet, com livros que publicam especificamente sobre a questão do sábado. E até citando o seu nome, né? E até citando o meu nome. E olha que eu tenho tido debates epistolares com líderes adventistas de renome, que estão mais ativos ainda na defesa do adventismo e na propagação de suas doutrinas. Agora, uma particularidade que eu digo aos meus ouvintes: nunca durante a minha experiência com os adventistas, qualquer pessoa que debatia comigo ou viesse me provocar para um debate, falasse em juízo investigativo. Nunca soube da boca de um adventista
o que significava essa doutrina. Segundo, a doutrina do santuário celestial como centro da esperança dos adventistas. Ora, são duas doutrinas que estão no livro O Grande Conflito, de Ellen Good White, que ela considera o centro das doutrinas adventistas, ou seja, as mais importantes. Como é que nenhum adventista jamais abordou esse tema conosco? Pelo menos comigo, que eu tinha muita familiaridade no debate com eles. Por quê? É incrível que uma pessoa com a Bíblia na mão possa admitir que a obra de Jesus Cristo no Calvário não tenha sido concluída. A obra da redenção ainda está incompleta. Porque Jesus não concluiu a obra da redenção ao ascender aos céus. Ele ficou por 1813 anos no primeiro compartimento do santuário celestial, que eles falam. Se ali era o lugar do sacerdote, e só em 22 de outubro de 1844 passou para o segundo compartimento chamado Santo dos Santos, quando ele já subiu como sumo sacerdote, tendo efetuado a obra da redenção, de acordo com Hebreus 10, 12, 14, até o versículo 1 diz, havendo terminado a obra da redenção, assentou-se à direita do Pai, Hebreus 1, 1 a 3. E hoje o adventista espera o quê? Que se dê esse juízo investigativo, para que então se veja a posição deles, salvo o perdido. Ou seja, esperando que eles sejam beneficiados pelo valor da morte de Cristo. Alguns vão ser aceitos, outros recusados. Mas tudo depende do juízo. Então, quando morre, inconsciência. Depois, se forem dignos de se beneficiarem com a morte, com o valor da morte de Cristo, nossos pecados vão ser transferidos, quer dizer, os pecados deles, para Satanás. Quem é que vai completar a obra da redenção? O próprio Satanás. O próprio Satanás, que vai levar sobre ele nossos pecados, e o adventista então vai dizer, agora estou livre. Satanás, um corredentor. Corredentor. Redenção incompleta, e essa redenção vai ser completada quando Cristo terminar sua obra de juízo lá no Santo dos Santos do Santuário Celestial, e por fim, então, é Satanás que vai ser o co-salvador. Que Jesus pagou o preço, mas quem vai levar o pecado é ele, quando a Bíblia declara que Jesus carregou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Agora, outro caso que muita gente não sabe é a natureza humana de Jesus. Natureza pecaminosa. Eles falam isso, é verdade. Ele tinha essa natureza pecaminosa. Ora, eu não quero um Salvador com natureza pecaminosa. Eu quero um Salvador que diz lá no livro de Hebreus 7:26, santo, inocente, imaculado. Tanto é que ele foi gerado pelo Espírito Santo, de modo que é um Salvador imaculado, quando o Salvador dos adventistas é um ser que tomou a natureza humana igual a qualquer um de nós. Esse Salvador não tem capacidade de nos salvar. Agora, o Jesus da Bíblia, sim. Que lastimável, né? É lastimável. Agora, isso que o senhor está colocando sobre os adventistas, faz da igreja adventista ou do movimento adventista uma seita pior que as outras? Eu diria sim, por uma razão. Por exemplo, outras seitas, vamos no caso das Testemunhas de Jeová, eles não batem à sua porta fingindo de crente. Eles são contrários. Aceita ou recuse, já são opostos. Agora, o adventista, ele se transfigura em nossos irmãos. Estão em nossas igrejas, às vezes nos cumprimentam como irmãos, Cânticos evangélicos? Cantam os cânticos evangélicos. E, na verdade, a visita deles a nós, a comunicação deles é objetiva. Arrebanhar esse crente de uma igreja evangélica para lá.
E agora publicaram um livro em que orienta os obreiros deles a como começar uma conversação com um crente batista, se mostrar amigo, irmão, cumprimentar com a mesma forma com que se cumprimenta a igreja. De modo que, aos poucos, então, ele vai passando a conversa para a questão do sábado. Então, há um envolvimento sutil, essa é a maneira de agir, quer dizer, que é impróprio, que não demonstra sinceridade e honestidade nesse campo, dessa forma de agir. Como você falou a princípio, Ellen White disse que os nossos pastores precisam aproximar-se dos pastores evangélicos para ganhá-los, taxativamente. Quer dizer, esse é o objetivo. É lastimável a gente ver igrejas evangélicas cantando hinos e músicas de cantores adventistas. Exatamente. Pastor, nós estamos acabando, mas eu quero que o senhor tenha mais um pouquinho de paciência. Qual o conselho que o senhor dá quando um cristão recebe a visita de uma testemunha de Jeová? Porque, geralmente, vou explicar, se dizem que não se deve falar de Jesus para testemunha de Jeová. Não, manda ele embora, trata ele mal. Qual deve ser o procedimento diante de uma visita de uma testemunha de Jeová na porta de um crente? Primeira coisa, eu vejo assim a colocação. Se a pessoa crente não tem capacidade para dialogar com a testemunha de Jeová, ela não precisa dizer, eu também sou crente, como admitindo que a visita à sua porta é de uma pessoa que é crente, embora divirja em algum aspecto da crença, da forma de crer dessa pessoa visitada. Se ela disser que é crente, ela está presa. Presa de que forma? A pessoa anota, porque eles têm um tipo de uma folha de papel que anotam a casa visitada, o nome da pessoa quando dá o nome e o problema que elas encontraram naquela casa. Ora, se ela disse que é crente, pode esperar, não essa visita, mas outra pessoa virá frequentemente quebrar a resistência dela para poder entrar na casa e oferecer um estudo bíblico. Agora o crente, incauto, pensa com ele, puxa, mas eu estou na igreja há tantos anos, nem o pastor visitou a minha casa, agora chega um estranho e me oferece um curso bíblico na minha casa. Que privilégio! Ora, meu prezado irmão, não seja ingênuo, nunca uma testemunha de Jeová dá curso bíblico baseado na Bíblia. A pessoa vai estudar o livro deles e vai dar a resposta que o livro dá, naturalmente citando referências bíblicas, mas na verdade o que está sendo transmitido são os pontos doutrinários das testemunhas de Jeová. Nunca que eles vão dar um curso para uma pessoa se não pegar o livrinho dele. Poderá viver para sempre no paraíso da terra. Realmente a Bíblia é a palavra de Deus? São livros que estão sendo agora usados. Ele vai seguir ali sem diminuir, tirar uma vírgula daquilo que está lá. Ele vai aprender não a Bíblia, mas vai aprender a doutrina das testemunhas de Jeová, e esse crente está completamente alheio, coitado, e vai se envolver tempos depois e apostata da fé. Okay, agora, se ele está preparado, ele pode usar de certa colocação diante dessa pessoa que é testemunha de Jeová, porque conhece, lê os livros que orientam como fazer a sua defesa da fé, principalmente os livros do pastor de Jundiaí, né? Ignaldo Hélio. Ezequias Soares. Ezequias Soares. Isso. E essa pessoa, então, aprende como se dirigir. Bate a pessoa a casa. Um exemplo. A pessoa que vai receber vai ouvir da pessoa. Somos representantes das testemunhas de Jeová, estamos aqui oferecendo essas
literatura, Sentinela, Despertar, que falam sobre os problemas sociais, problemas ligados à Bíblia Sagrada, como a Bíblia profetiza isso e aquilo. É um engodo, aquilo é decorado. Tanto é que tem o livro Raciocínios, que orienta como se dirigir à pessoa. Bom, o crente pode ouvir essa apresentação e dizer com toda naturalidade: eu já estava aguardando a sua visita. A pessoa que visita diz: mas como? Se não dissemos nada que viria à sua casa hoje. Mas Jesus me avisou que dia mais dia elas abateriam a sua porta, a nossa porta. Onde é que Jesus avisou? Em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm a vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então o senhor está nos chamando de falso profeta? Sim, estou chamando. E qual é a prova que você tem? Então nós temos agora que ter um material. Armagedon para 1914. Armagedon para 1925. Armagedon para 1941. Armagedon para 1975. Armagedon para o ano 2000. E agora já estão anunciando o Armagedão para o ano 2034. Que cálculo vocês fizeram para chegar a 2034? Eles explicam. Não foram 120 anos o preparo da Arca de Noé? Se nós, em 1944, se deu a volta de Cristo, somando com mais 120 anos, nós temos o ano 2034 como... Então isso só 1914... mais 120 dá 2034. E recomendando às jovens que não se casem antes do Armagedão. Já foram enganados uma vez em 1941 e agora de novo repetem o mesmo erro. Aí está uma pessoa que pode então dialogar com eles, mostrar o erro que esse chamado corpo governante, que diz é o escravo fiel e discreto, é um grupo de homens que se alegam ter comunicação com os céus, mas que nunca acertaram uma data. E apelar para Deuteronômio 18, 20 a 22. Profeta que falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe mandei falar, ou falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando ele falar e não acontecer, é o falso profeta. Não tenhas temor dele. Tal profeta morrerá. A lei mandava que matasse tais profetas. Está aí. Você veio à minha porta, Jesus já me avisou que vocês viriam. Pastor, nós falamos então de duas seitas problemáticas, né? No meio evangélico, principalmente pro meio evangélico, que são os espíritas, que são as testemunhas de Jeová e os adventistas. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre o espiritismo, eu já estou encerrando. Nós vemos num país que as últimas pesquisas aí indicam que 70% dos católicos têm algum envolvimento com práticas espíritas. Ou seja, nós temos um grande número de pessoas que praticam o espiritismo no Brasil. O que o senhor comenta para os nossos telespectadores sobre essa onda cinematográfica envolvendo filmes espíritas, motivacionais, trazendo as pessoas para o lado do espiritismo? Qual o alerta seu diante desse quadro e como o senhor vê isso? Eu vejo um grande problema, mas um problema muito sério. Imagine um crente que durante a semana tem tempo para ir à casa de Deus, para participar dos cultos que nós chamamos cultos de oração, terça e quinta, quarta e sexta, sempre tem 2 cultos durante a semana. Ele está acompanhando novelas. E a Globo é uma divulgadora aberta do espiritismo kardecista. Lições em que o próprio o escritor lá da novela, ele declara abertamente, pelo menos eu li na revista Veja, que ele está dando esse caráter nítido de doutrina espírita. Agora, as mulheres principalmente, são novelistas. Não perdem uma novela,
das 6, das 7, das 8, das 9 e vai por aí. Agora fizeram até das 11. Até das 11, pois é. E esse acompanhamento é um prejuízo muito grande para a igreja, porque a pessoa se envolve com a doutrina reencarnacionista e a doutrina da comunicação com os mortos. São as duas doutrinas centrais do espiritismo kardecista. Ora, nós sabemos à luz da Bíblia Sagrada, por exemplo, Mateus 20, 28, o Senhor Jesus diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vê que a doutrina da reencarnação é a negação do fundamento do Evangelho, porque torna o homem o próprio salvador de si. Ele é o seu salvador, porque através do sofrimento, da prática das boas obras, ele vai se purificando existência pós-existência até que se torne aí um espírito guia por aí afora. Ora, nega o fundamento do Evangelho. Um cristão autêntico, iluminado pela Bíblia Sagrada, quando ele lê a palavra de Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, vai aceitar uma doutrina ligada à reencarnação, vai participar de uma novela que vai dar ibope para eles repetirem outro filme no mesmo assunto? É o que está acontecendo. Então eu vejo que a TV está sendo usada na divulgação de programas de ocultismo, satanismo e outros ensinos contrários à palavra de Deus. E isso prejudica o andamento da fé de uma pessoa, tira a sua convicção e ela se envolve com práticas contrárias à palavra de Deus. Então, é um perigo que nós estamos correndo no Brasil. Ela estimava que quase 3 milhões de pessoas foram assistir o filme do Chico Xavier. Exatamente, né? E já com esse incentivo, outros filmes virão, principalmente esse Chico Xavier, né? Que é o maior divulgador do espiritismo no Brasil atualmente, mesmo morto. Ainda continua. A sua cidade natal, me parece que é Uberaba, né? Uberaba. Uberaba é um centro do espiritismo. Eu estive lá e realmente, inclusive quero fazer uma reportagem lá. Até hoje a peregrinação a Uberaba é muito grande. Então. Até hoje. A gente quer ir lá, inclusive, fazer uma reportagem, fazer um documentário sobre isso, porque as pessoas, elas ainda cultuam o Chico Xavier. Ele se tornou agora uma espécie de santo. Recapitulando aqui, para a gente fechar essa entrevista, pastor, o senhor comentou do tradicionalismo no Brasil com relação à idolatria, ou seja, o catolicismo. O senhor comentou do perigo que são os adventistas e as testemunhas de Jeová para os evangélicos, o poder da influência do espiritismo. Teria mais algum movimento que seria perigoso? Por exemplo, a Nova Era ou os Mórmons? Tão perigoso quanto esses movimentos? Poderíamos dizer uma coisa assim? Eu não tenho notado muita atividade dos Mórmons. Sei que eles trabalham, estão crescendo aqui no Brasil, mas eles não têm muita ligação com a Bíblia Sagrada. Procuram divulgar o livro de Mórmon, um outro testamento do Senhor Jesus Cristo, que logo com base em Gálatas 1 e 8, nós lemos lá: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja anátema. E o que é o livro de Mórmon, senão a mensagem de um anjo chamado Moroni, que foi à casa de Joseph Smith para dizer onde estão essas placas? Quer dizer, isso é tão estranho para os evangélicos que ao começarem a receber as primeiras orientações, eles já ficam prevenidos porque têm convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então há mais dificuldade. Agora, eles estão em atividade e nós precisamos também, pelo menos, dar algumas orientações naquilo que diverge da nossa fé. Os pontos de vista doutrinários deles, que são assim disseminados, e que por eles e que nós precisamos ter cautela. Agora, vejo o perigo também, vou ressaltar, o perigo que nós às vezes temos o receio de dizer: congregação cristã no Brasil não é uma seita. Ora, não é uma seita? Por que não é uma seita? Porque eles têm a liberdade de nos chamar de seitários e dizer que nós não somos nem seus irmãos, somos primos. Então, um grupo que se diz evangélico
faz da sua igreja, da sua denominação, o meio de salvação. Ninguém se salva fora da congregação cristã do Brasil. Pode notar num diálogo com eles que a salvação lá é a graça, quando nós sabemos que a graça é Jesus Cristo. O batismo, ora, um crente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, só é admitido na congregação se ele receber o rebatismo. E o rebatismo dele é diferente do nosso no sentido de que eles dizem que a água do batismo é que lava os pecados da pessoa. Absurdo. Se ela não se lavar naquelas águas que são lá do batismo, ela não tem purificação dos seus pecados. Não é o sangue de Cristo que lava, são as águas do batismo. A regeneração se dá no batismo, quando nós sabemos que o batismo é uma, vamos dizer assim, uma dramatização daquilo que já ocorreu quando aceitamos a Cristo como Salvador. Não cremos que batismo salve. Cremos que o salvo, ele procura o batismo para se obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Então são colocações que furtivamente eles estão levando pessoas das igrejas evangélicas. A congregação também seria um perigo. Seria um perigo, porque ele não vem com alarde, não tem publicação de livros, não tem folhetos, mas o contato pessoal, sorrateiramente é feito nesse sentido. Tenho certeza que quem está assistindo essa entrevista, nós já estamos chegando no final, está com vontade de perguntar o que eu vou perguntar agora, não está nem aqui no script. Essa é de surpresa. E esses movimentos neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, como encararmos esse tipo de movimento, esse tipo de trabalho? É difícil a gente ter que dizer a verdade a respeito dessas novas igrejas que estão surgindo, mas tem aberrações doutrinárias, tem práticas de culto que você não pode poder conciliar dentro do que está lá em 1 Coríntios 15, aliás 14, faça-se tudo com decência e com ordem, quer dizer, no término do capítulo, essa observação, decência e ordem. Quando se fala de profecia, fala em 2 ou 3 profetas e por sua vez, não existe esse respeito à palavra que está lá no livro de 1 Coríntios 14, que é a orientação no campo das manifestações do Espírito. Então nós vemos danças através desses YouTubes, né, que não tem nada de evangélico, manifestações estranhas. Agora mesmo estava respondendo uma pergunta de um ouvinte no nosso programa. O que o senhor diz dessa doutrina estou revoltado com Deus? Que infantilidade! Um pregador, isso está acontecendo na IURD, né? Igreja Universal. Você se revoltar contra Deus porque você é pobre, porque você não tem uma casa própria, porque você não tem um automóvel, porque você não faz viagens em tempos de férias, estou revoltado. Sai daí, moço. Revoltado contra Deus. Então nós lemos lá na Bíblia, por que o barro vai se levantar contra o oleiro? Por que me fizeste assim? Ora, todos nós temos que ter esforço, lutar para vencer e melhorar na vida. Mas revoltar-se contra Deus? É infantilidade, né? Isso aí é um culto estranho, que Deus não aceita. Nós temos tanta coisa para lhe perguntar, mas o tempo, ele se esvai, ele vai e passa, ele não espera. Para terminar, qual as suas considerações finais e qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores que irão assistir esse vídeo pelo CACP? Eu quero dizer que eu agradeço a sua atenção, porque eu nunca teria a iniciativa de dar uma entrevista como essa, para perpetuar as minhas experiências no campo de combate às seitas. Não faria isso, uma autopromoção. Mas desde que partiu de outro, que tem por objetivo orientar futuras gerações e despertar as atividades evangélicas nesse campo,
de combate às seitas, é que eu estou aqui participando com muita satisfação, com muita responsabilidade, mas tendo muito cuidado com o texto que lá está em Isaías 42:8. Minha glória não darei a outrem. Então não posso roubar a glória de Deus, me apresentar como um dos principais combatentes de seitas, mas com o meu humilde trabalho, estou aqui procurando fazer o que Deus tem posto no meu coração. Faço isso com responsabilidade, com convicção de que estou na vontade de Deus, porque eu vejo o problema. E deixo para os nossos irmãos responsáveis, pastores, que procurem mudar a sua posição nesse campo e ajudar os nossos irmãos que combatem nesse campo, como o CACP e outras entidades que já estão formadas no Brasil, tudo com início no ICP. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Amém. Eu tenho que olhar para lá, né? Isso. Fala para mim, pastor Nathanael. O que o senhor acha dessa entrevista ao CACP? Bom, para mim foi uma novidade ser convidado para dar uma entrevista, porque praticamente eu estou no final da vida, né? E não tenho registro nenhum sobre as minhas atividades, desde quando eu comecei a me envolver no Evangelho, como é que me envolvi com seitas. São poucas as pessoas que têm conhecimento disso. Então, eu vejo uma oportunidade para deixar para a posteridade um estímulo para também envolver-se como nós temos feito, considerando o problema muito sério do avanço das seitas sobre as igrejas evangélicas, e isto fica assim, então, para um incentivo para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Como é seu paradigma para tantas pessoas? Sem dúvida, isso é uma forma de conhecer e através desse exemplo, outras pessoas também tomarem o mesmo caminho. Muito obrigado. Isso eu vou usar como make-off. Isso, apareceu. Pastor, quando é que o senhor conheceu a irmã Paulina? Bom, eu quero dizer que Paulina não era da Baixada Santista. Ela, moradora de Indaiatuba, tinha a prática de enfermeira, trabalhava no centro cirúrgico, aqui da Santa Casa de Santos, e veio de lá, era irmã do pastor Francisco Camargo, muito conhecido nas Assembleias de Deus, e ela frequentava a igreja, passou a frequentar a igreja que eu frequentava em São Vicente. Bom, jovem como eu era, eu senti atração por ela logo que ela passou a reunir-se conosco em São Vicente. Mas assim distante, apenas olhar e sem comunicação, porque não tinha uma razão plausível para me dirigir a ela. Então, deu-se um caso singular, que um cachorro nosso ficou doente, e eu aproveitei o ensejo para convidá-la a ir até a minha casa para dar uma olhada no cachorro, para ver o problema do cachorro. E dali começou. Eu me senti obrigado a levá-la em casa na volta, porque era noite, né, depois do culto, e aí começou o envolvimento. Então o cachorro foi o cupido? Exatamente, o cachorro foi o cupido que me levou a comunicar-se com ela. Quantos anos de casado já? Nós estamos agora, neste ano, fazendo 1950, 61 anos de casado. 61? 61 anos de casado. A irmã Paulina é uma santa mesmo, né? Sem dúvida que é. E uma boa esposa, dedicada, apaixonada por mim,
Não é escândalo, né? Quantos filhos? Nós temos 3 filhos. E 3 homens que já estão casados. E temos uma numerosa prole de netos e já temos bisnetos. Muito bom. O senhor congrega hoje em qual igreja? Eu me congrego na Igreja Evangélica da Paz, que foi fundada pelo meu filho, Natanael Rinaldo Filho, e estamos localizados na rua Silva Jardim 503, e é uma igreja que tem a linha pentecostal, mas somos comedidos nessas manifestações que nós vemos em algumas igrejas que ultrapassam o limite da chamada tudo com decência e com ordem. E estamos levando o Evangelho, mas temos já três programas de rádio e estamos sempre envolvidos com o problema ligado às seitas, além da palavra bíblica que transmitimos para os nossos ouvintes, também oferecemos oportunidade de perguntas relativas à Bíblia. E essas perguntas, às vezes, têm o caráter apologético, quando então nós usamos o nosso conhecimento para esse campo de esclarecimento aquelas pessoas de igrejas várias que têm esse envolvimento com seitas ou esporadicamente e não sabem como responder perguntas que são feitas. Como é ser esposa de um apologista como Natanael Rinaldo? Dá muito trabalho? Já acostumei. Já acostumou? Já. Irmã Paulina, é um prazer estar aqui com a senhora. Estou filmando a mulher mais bela do Brasil. O senhor pede para o Paulo esperar um pouquinho, porque estou filmando a irmã Paulina. Eu quero fazer um documentário, porque eu ainda vou fazer um documentário do pastor Natanael Rinaldo. Eu quero escrever a biografia dele. E eu não vou deixar de filmar a senhora, que trabalhou com ele todos esses anos. Ajuda. Mas a senhora está sempre linda. Então eu quis pelo menos filmar isso, bater essa foto para a gente ter guardado com a gente. Viu? Obrigada. Manda um abraço para todo mundo que vai nos assistir um dia. Um abraço para sua esposa, principalmente. Tá bom, irmã Paulina. Muito obrigado. Deixa eu... Pois não. Eu quero dizer, dar um testemunho da minha esposa Paulina. Quando eu morei em São Paulo por 10 anos, trabalhando no ICP, nós viajávamos para o Brasil inteiro. E as nossas palestras geralmente eram dadas sábado e domingo, finais de semana. De modo que eu viajava e ela sozinha em casa não podia ir no culto, porque sair de casa domingo, assim à noite, para assistir o culto, ficava impróprio. E ela pacientemente me suportou durante todo esse tempo, 10 anos. Agora que estamos em Santos, então já saímos juntos. Um beijo nela para eu filmar essa cena. Muito lindo. Olha,